Muito bem, já estamos de volta com o programa Revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Mandando um grande abraço para você que é Anjo da Esperança e que participa na divulgação da Palavra de Deus em português, espanhol, para rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos e tem contribuído para que isso seja uma realidade. São muitas bênçãos que a gente recebe, muitas bênçãos. Gratos pelo seu trabalho, pelo seu amor, pelo seu carinho, né? Aqui está um telefone para você poder entrar em contato e perguntar como se tornar um anjo da esperança, tá bom? Isso é uma beleza. A Novo Tempo também está lhe dando de presente um DVD feito pelo pastor Gilson Brito. Muito importante você pedir esse material, porque são das cartas de Paulo. Ele tira 15 temas maravilhosos: Bíblia, volta de Jesus, morte, ressurreição, fim do mundo. Então, material excelente, você pode receber de uma maneira bem simples, basta escrever aqui para este WhatsApp. É bem simples, escreva e você vai receber em sua casa, escritório, onde você achar melhor, tá bom? Vai ser muito legal aí você poder estudar esses 15 temas que o pastor Gilson Brito preparou com muito carinho, Vamos lá? Fechando o livro de Daniel. O que você achou do livro de Daniel? Interessante, né? Eu dei uma corrida aí em alguns capítulos que são muito detalhados, né? A gente não pôde ir a fundo em cada item, mas são profecias extraordinárias. Nós vamos rever aqui algumas coisas, né? Mas você vê que é uma parte histórica, essa parte histórica está em aramaico, a parte profética, digamos assim, está em hebraico. É um livro que tem aí quase que duas divisões, né? Histórico até um pedaço, profético em outro, e vão trocando aí, alternando, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11 que vimos aí, até um repeteco aí, no primeiro bloco, mas eles vão ampliando as verdades bíblicas, a história, né? Como eu disse, um lá começa só falando das nações, tal, 10 nações não vão se misturar, como o ferro não se mistura com o barro, Daniel capítulo 2, e aí vem a volta de Jesus e acaba com tudo. Mas esse períodozinho aqui das 10 nações que surgem depois de Roma até a volta de Jesus, muita coisa vai acontecer. E aqui o capítulo 11 e 12 estão ligadíssimos, né? Estão super ligados. O 12 ele vem dando a sequência. Então o poder do mal vai fazer de tudo para acabar com a vida, confundir a vida das pessoas. Miguel, né, que luta por nós, né? Ele lutou contra a Pérsia, que o diabo estava querendo quebrar esta linha, né, de Medo-Pérsia, Grécia. Então aí ele estava pondo o seu dedo e a Pérsia cresceu muito. Primeiro os medos, depois os persas acabaram governando, né, no combinado, um deixa para o outro, e um poder muito forte, né? Ninguém venceria os persas. Claro que a mão de Deus estava lá, a história está sendo conduzida por Deus e Jesus vai voltar. Aí você ouve uma buzina, outra coisa aqui, estou em casa aqui, né? E num estúdio um pouquinho diferente do que eu tinha, né? Na sala mesmo. Mas você entende que essas coisas são muito, assim, claras na Bíblia e vai ampliando. Há um período de 1260 anos em que o poder de Roma religiosa ia governar, ia dirigir tudo, mas seria quebrado. Então vem aí as 2.300 tardes e manhãs, o que aconteceria no final delas. Haveria um evento não na terra, mas um evento no céu. Muitos ficaram esperando a volta de Jesus aí em 1843, depois em 1844, e a Igreja Adventista surgiu depois disso, né? Não foi a Igreja Adventista que marcou datas, né? Foram várias pessoas que se chamavam até Adventistas que aguardavam a volta de Jesus. Então são períodos muito claros, né? Então aqui Daniel, desculpe, ele vai do ano 457 até a volta de Jesus. E esse capítulo aqui vai fechar isso com uma maneira maravilhosa. Parece que você está lendo o Novo Testamento aqui. Parece que está lendo o Novo Testamento. Olha que bonito. Neste tempo, tá, tempo do fim, né? Estamos falando do tempo do fim. Quanto tempo tem o tempo do fim? Não sei. A Bíblia não fala, é o tempo do fim. Estamos vivendo.
O tempo do fim começou em 1854. E quando vai terminar? Não sei. A Bíblia não fala. Diz que tem sinais. Agora você vai ficando olhando, vai ficar olhando para os sinais e não vai se preparar para a volta de Cristo? Não, vai se preparar para a volta de Cristo. Sua graça maravilhosa. Então aqui fala o capítulo 12, verso 1, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel. Miguel está sempre aí. Teve uma disputa pela alma humana, pelo ser humano. O Miguel aparece. Tá lá. Apareceu para tirar 1/3 dos anjos maus, né? Aliás, para expulsar esse 1/3 que queria seguir Lúcifer, né? Depois ele aparece em vários lugares. Não aparece aqui para guerrear contra a Pérsia. Não era a Pérsia, era o diabo. Estava querendo que a Pérsia continuasse dominando e a Grécia não viria, então ele ia bagunçar a história. E agora diz aqui que o grande príncipe Miguel, que é Jesus, né, por causa de Judas, por causa do Apocalipse, a gente sabe que é Jesus aqui. Esse Miguel, então não tem nenhuma dúvida como Miguel. Nesse tempo se levantara Miguel o grande, o defensor dos filhos do teu povo. Olha que legal. É o que defende o povo de Deus. Miguel, Jesus Cristo, morreu por nós. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Não é? É porque todo o que estiver escrito no livro, não é? O nome estiver achado escrito no livro. Que coisa linda! E liga já com a ressurreição, com a volta de Jesus. Então existe uma angústia antes da volta de Jesus, perseguição, angústia. E aqui no verso 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Quando é que isso daqui tem seu paralelo? Tem seu paralelo em Mateus, em João, tem seu paralelo em Tessalonicenses, quando Paulo diz, né, que nós não vamos preceder os que dormem, nós vamos juntos, né, ninguém vai primeiro, e que a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele diz aqui, olha, ressurreição. Muitos que dormem no pó vão ressuscitar para a vida e outros para a vergonha eterna. Será a segunda ressurreição, conforme o livro do Apocalipse. Aí ele diz, né, o anjo diz, que está falando com Daniel, já é uma sequência, 11 e 12. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Quando foi o tempo do fim? 1854. A partir desse tempo, aí, por volta o livro começou a ser estudado. Começou a ser compreendido. Muitos o esquadrinharão, não é? Mas vão ler aqui, mas um negócio de tempo aqui, o que é isso aqui? Um tempo, 2 tempos? Não estou entendendo, para. Só que houve um momento maduro. Então, Daniel, não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. É uma palavra de esperança. Esse livro traz palavra de esperança. Se o passado cumpriu, o futuro vai cumprir também, vai se cumprir também nessas palavras aqui. Então aqui vai dizendo, né? Até o tempo do fim, muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Muitos acham que é o saber da ciência, né? Olha, a ciência está se multiplicando. Não, é o saber do livro. É o saber do livro de Daniel. Essas profecias, o livro de Daniel é importantíssimo para a fé cristã. Ele conta a história da igreja, ele conta a perseguição, conta Roma pagã e a Roma religiosa, que era a única religião que havia até 1517, né? Tinha lá os grupos, né, arianos, que não acreditavam que Jesus tinha sido criado e não era um Deus e tal, etc. Então, até vai aparecer alguma coisinha nesse sentido por aqui. Mas está lá, e eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros 2, um de cada lado do rio. Uma bonita visão, né? Um homem esplendoroso, que era Cristo, mais 2 anjos estavam ali, um de cada lado. Isso monta e volta ao capítulo 10. Um deles disse ao homem vestido de linho, que era Cristo, né? Quando se cumprirão essas maravilhas? Aí olha só. Verso 7, ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, e isso seria depois de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 1798. Seria esse jugo do próprio cristianismo contra o cristianismo. E o cristianismo, de então, a Roma, né, religiosa, ela criou um problema sério com Jerusalém ali, com os muçulmanos.
Até hoje isso rende, né? Até hoje isso rende. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Então, elas se cumpriram. Isso aí vem remontando, né? Daniel 7,25 fala de um tempo, metade, 2 tempos, metade de um tempo. Daniel 11, 32, 35, que nós vimos aí ontem, fala também que essas coisas terão um fim. Então teve um fim, o domínio de Roma religiosa teve um fim. Aí eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Vai, Daniel, verso 9. Porque estas palavras estão encerradas, seladas até o tempo do fim. Daniel, não é para agora, Daniel. Não é para agora. Daniel com 84, 85 anos aí, supostamente. Daniel, não se preocupe, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Aí vem 2 datas aqui. 2 datas interessantes, né? 2 datas interessantes. Uma diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação da desolação, haverá ainda 1290 dias. Então aqui a gente tem que ter o fim de tudo, vamos limitar, e depois tem bem-aventurado o que espera e chega até os 1335 dias. Isso aqui é profecia. A única coisa que se encaixa aqui é onde essas profecias começam. Elas começam, é uma data que se supõe, não é? Que se supõe que elas começam e vão terminar em 1978. Vão terminar junto com os 1260 dias. Aqui tem 1290 e 1335. Ambas as datas, a primeira data, aliás, que ela tem um limite, né? Esse limite de 1798. 508, no ano 508 houve o batismo de Clovis. Clovis foi um guerreiro tremendo, um rei tremendo, expulsou os francos, aí a guerra da França, expulsou da França os visigodos. Os visigodos acreditavam que Cristo era nascido. Então o líder da igreja romana é que incentivou essa guerra. Né? Em 538 ele foi estabelecido como o primus inter pares, o primeiro entre os iguais, o bispo de Roma. Então ele já era o superior dos outros. Aí ele achou por bem esta guerra contra os visigodos e eles foram derrotados, foram expulsos, não é, daquela região. E ele em seguida foi batizado. E ele preparou um exército e passou com seu exército no rio, assim como fez Constantino, para que o bispo batizasse. Então, Clovis foi um novo Constantino, podemos dizer assim. Então, aí pode ser uma partida dessa data que termina em 1798. A outra data, ela não termina, ela começa aí também, que é um fato importante, que é a união do Estado com a Igreja, bem clara, a união do Estado com a Igreja, com Clovis aí em 508, mas começa aí, a primeira data termina e começa, né? 1798 termina e 508 começa, 1290 anos. E a segunda data, ela termina em 1843. Então é uma data que cabe, se ela começa em 508, veja esse gráfico aqui, dá uma olhadinha. Aqui mostra os períodos proféticos. Mostra o período de 457, que vai até 1843, 4, né? São os 2.300 tardes e manhãs. Depois o 457 até o ano 34 são as 70 semanas, que nós já vimos aí. E de 508, essa questão toda de Clovis, nós temos ali várias datas que saem. 508, saiu 1335, vai até 1843, 4, né? Sempre porque o ano começa em outubro, o ano judaico, né? Começa ali em setembro, outubro. E ainda mais 1290, fechando esse período aqui, e de 538 a 1798, que foi quando o líder romano religioso foi preso por Berthier. Então essa aqui é só para a gente ter uma ideiazinha, para você dar uma olhadinha por aí. Tenho certeza que a gente tem muita coisa que aprender ainda. Mas veja bem aqui, o último verso diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, Daniel. Daniel, não liga para nada, segue o teu caminho até o fim. Você tem
Desculpe, você tem ainda um caminho pela frente. Um soluço aqui. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, não importa o que aconteça. Você não vai entender algumas coisas. Daniel, se Daniel não entendeu alguma coisa, você quer entender tudo? E eu quero, não tenho como entender tudo. Ele disse, mas tu segue teu caminho, tu segues o teu caminho, ou segue o teu caminho, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a herança. Olha que texto maravilhoso que termina o livro, Daniel. Então, não importa se a gente entende tudo, se não entende tudo, cada detalhe, não importa, segue o teu caminho. Segue o teu caminho, pois descansarás. Né? Se eu morrer, lucro, Paulo diz assim, né? Porque eu já abro os olhos, 1 segundo, 10 anos, 1000 anos, não importa, né? O sono não tem, a gente não tem espaço, não tem tempo no sono, né? Quem dorme, né? Ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Querido, querida, há uma herança preparada para você. Há uma herança. Amanhã a gente começa o livro de Oséias, muito lindo o livro de Oséias. Prepare-se aí, vai ser bem bacana. Vamos orar, Pai querido, abençoa-nos para que possamos seguir o nosso caminho. Seguir o nosso caminho, porque nós vamos receber a herança. Que o Senhor possa estar em nosso coração para que esta herança seja eterna. Em nome de Jesus, amém.